Bom, essa primeira parte a gente terminou os monotipos, que são os veleiros sem cabine habitável, sem motor, sem propulsão mecânica, na sua maioria. Ela pode até existir, como a gente viu em um ou outro ali. E todos aqueles barcos que eu mostrei até agora, se eu não usar o motor, eu não preciso de habilitação da Marinha, não preciso do arraiz. Já agora, a gente começa a ver os veleiros de oceano, ok? Quais são os veleiros de oceano? Os veleiros de oceano são aqueles em que nós temos apresentável, e além disso, está aqui embaixo, a gente não consegue ver nessa foto, mas a gente tem uma quilha lastreada. Essa quilha ela é fixa e ela tem um peso suficientemente grande para conferir ao veleiro uma grande estabilidade geral. Então, o mastro até pode chegar bem perto da água, mas o veleiro não vira. No Brasil, não existe vento em condições normais para capotar um veleiro, para fazer ele virar. No máximo, se a gente fizer uma barbeiragem que se chama atravessar, a gente vai conseguir encostar o mastro na água, mas ele volta. Eu não sei se quando ele voltar a gente ainda vai estar sentado no convés, porque isso vai depender do quanto que a gente se agarrou, né? Mas isso é uma outra história, isso é uma outra conversa. Então aqui, esse daqui é um Marreco 16. Essa foto eu tirei no sábado passado, durante a regata. Eu fui juiz da regata da Copa Marreco, na represa Guarapiranga, em São Paulo. E esse veleiro aqui, esse competidor até levou o motor, mas eu achei legal porque a maioria tinha 12 barcos na raia. Eles tiram o motor de popa e vão sem motor mesmo, e no pano mesmo, e vão tocar. A gente tem uma pequena cabine habitável lá dentro, tem 4 beliches, mas é uma toca grande, tá? É um marrequinho aí, tá na casa dos seus 12 a 15 mil reais. Tem 16 pés. Esse cara aqui me traz muitas emoções, mas muitas mesmo. Ele é o Rio 20. O Rio 20 tem 20 pés aqui ontem. E esse caro, você acha Rio 20 aí por 16, lá nos seus 20 e pouco. Eu tenho eu até comentei ontem que eu esqueci que eu tinha comprado há um tempo atrás de um aluno. Eu preciso reformar ele para botar na ativa. Mas é um barquinho sensacional. Eu tive o Cusco Baldoso. Foi o primeiro Cusco Baldoso. Foi um veleiro Rio 20. Eu tive um em 2009. E eu comprei em Paraty, e eu fiz toda a Baía da Ilha Grande com esse Rio 20. Eu, minha ex-esposa e a filha dela. E esse barco, ela era alta e cabia nesse barco. Era sensacional. Eu amo esse barquinho. Ele é pequenininho, ele é um pouquinho maior que o Marreco 16, só que ele tem uma diferença. Ele tem uma boca estreita. Boca é a distância entre um casco e outro, essa parte aqui. E ele é muito equilibrado, ele é muito bem projetado, então ele pega mar grande como veleiro grande. Claro, ele navega devagar, mas aí veleiro vai devagar, depende do vento e do mar. Eu gosto muito desse barco e recomendo. Aqui numa pegada mais moderna, a gente tem o Skipper 21, né, fabricado pela Skipper. Tem tanto o Nano, que não tem uma cabine grande, quanto a da versão normal, aqui esse com casco escrito em azul. É um barco mais moderno, né? Olha essas velas, que coisa linda. Aqui a gente vê que o cara está velejando bem, com as velas bem reguladas, porque as fitinhas da valuma, da vela mestra, amanhã, a gente vai falar disso, estão voando para trás. Gente, velejar é olhar fitinhas, não se enganem. Para a gente velejar, a gente tem que olhar fitinhas. Vejam só, enquanto um Rio 20, por exemplo, custa, o que eu falei aqui, 60, 70, já vi até por 80 mil. Mas é um barco moderno, é um barco novo, a popa é larga, como todos os barcos modernos da atualidade. Esses cascos, eles têm um desempenho bem melhor de velocidade no mar sem onda. No mar com onda, qual barco eu quero? Eu quero um Rio 20. No mar grosso, eu quero um Rio 20. Num mar liso e com vento, para regata, eu quero um Skipper. Qual que é bom, qual que é ruim? Depende do que você quer fazer, né? Depende da sua proposta. Por isso que ontem eu falei tanto naquilo de que a gente tem que se conhecer como velejador para saber qual vai ser o barco certo para a gente. Aqui, pessoal, fazer meu merchan aqui são os veleiros da nossa escola de vela, né? Aqui tem até a canoa que hoje fica aqui no teto da minha casa.
E aqui é um Fast 23, são os barcos que a gente usa como base para a nossa escola de vela. Eles são um pouco mais caros, eles estão na casa por 30 mil, em um estado maravilhoso por 40, né, entre um e outro. Aqui, durante uma etapa da Copa Cusco Baldoso de Fast 23, a gente organiza uma regata mensalmente. No primeiro sábado de cada mês, a gente tem as etapas da Copa Cusco. E aqui, ó, aí é o meu orgulho, é tudo aluno, gente, é tudo aluno. Hoje o Mário aqui é instrutor, ele foi meu aluno, hoje ele é instrutor, e o pessoal na regata. Esses barcos a gente guarda no seco, porque como são barcos de alto desempenho, barcos de regata, a gente quer que o fundo, as obras vivas, estejam sempre limpinhas, para não, para eles terem um desempenho melhor. Se a gente guardasse na água, junta a craca, mesmo com a tinta venenosa, amanhã eu falo disso, e aí o desempenho cai. Esses aqui, então, são os Fast 23. Esse aqui, falando de 23 pés, é um Atoll 23, eu também tive um, se chamava Cusco Baldoso. Esse é o Gaipava, do meu grande amigo Ricardo Stark, de quem eu tenho uma saudade, a gente se vê pouco depois que ele mudou. Aqui eu estou mostrando que ele está motorando, a vela de proa está baixada, mas a mestra está erguida. Por quê? Porque, primeiro que o Ricardo é velejador, sabe das coisas. A segunda, a gente sempre motora com a vela mestra içada, mesmo que não tenha vento. Por quê? Porque ela serve de freio para o movimento lateral do veleiro. Então, com isso, o veleiro ele pendula menos, ele balança menos e traz um conforto maior para a tripulação. Aqui é uma cabine, que as pessoas têm muita curiosidade em ver a cabine dos veleiros, né? Aqui é a cabine de um Atoll 23. Aqui na proa, a gente tem uma cama em V, que seria de casal, depende do tamanho do casal. Aqui um armáriozinho. Aqui atrás dessa antepara, dessa parede, a gente tem um vaso sanitário. Aqui a gente tem um protótipo de cozinha, né? Um fogão aquizinho, um fogão a querosene aqui, uma pia, uma caixa de gelo, que eu chamava de geladeira, porque eu tinha muito orgulho do meu. Aqui, lembra que ontem eu falei da mesa de navegação, que eu abri uma carta náutica e escrevia? Então, plotava os meus rumos, me sentia o capitão. Então, aqui, uma mesinha de navegação. Aqui tem um beliche a bombordo, um beliche a boreste, e a gente, esse veleirinho amarelo, ele foi de Ubatuba até o Rio de Janeiro e voltou numa viagem bem legal, o Ricardo e mais um. Agora, já que é para falar de cabine, essa é a cabine do veleiro que a gente usa na Croácia, o Mississippi, é um Beneteau 50 pés. Aí, né, dá para ter ideia de como é. Aqui é um sofá bacana, aqui a gente tem, na proa, a gente tem duas cabines com o seu respectivo banheiro, tem um banheiro aqui atrás. E na popa a mesma coisa. E ainda tem uma outra cabine com 2 beliches de solteiro, e fora do barco, lá pela proa, pela parte da frente, tem uma cabine independente que é para o capitão, para o skipper, para o marinheiro. Esses barcos são de aluguel, então eles dormem lá, ele dorme lá e não fica preservada a intimidade, a privacidade de quem estiver usando o barco. Cozinha, maior que a da minha casa, não é de agora, que aqui o sítio é um pouquinho grande, mas lá de Santos com certeza, né? E o difícil quando a gente usa esse barco é voltar para essa cabine. Mas a vida é a vida como ela é. Falar em cabine bonita, eu falei dos catamarãs, esse é um catamarã também do meu amigo Hélio Magalhães, lá da Latitude Charter. Esse aqui é o Caracol, é um veleiro que a gente usava para fazer algumas atividades da nossa escola de vela. Eu locava o veleiro e a gente ia levava os alunos para uma experiência premium, né? E aqui também difícil é voltar para a vida real. Aqui é um dos camarotes desse catamarã, 2 cascos, né? Aqui a gente tem um desplante de ter um closet. É chique. Eu me lembro que quando eu fui nesse barco a primeira vez, eu me senti muito pobre, porque eu saí de Santos para Paraty de carro e eu ficava falando para Vivi, a gente tem que comprar gelo para as coisas, a gente tem que comprar gelo, né? Porque as minhas geladeiras eram todas caixas de gelo, como eu falei agora há pouco, né? E nessa daí, quando a gente chegou aí,
Eu não tinha comprado gelo, porque não deu tempo, aquela pressa, não sei o quê, vamos comprar o gelo depois. Quando eu entrei no barco, gente, não tinha uma geladeira elétrica, tinham 3 geladeiras elétricas. Nesse dia, eu vi como eu era pobre. Ó, aqui é o banheiro do Caracol, né? O banheiro desse barco. Ele tem vaso sanitário elétrico, você aperta e sai tudo lá para o mar. Um box fechado, é um luxo. Agora aqui a gente volta um pouco para a realidade, né? Aqui à direita, aqui onde eu estou com o mostrador, a gente tem, ó, esse cara aqui sou eu, lá no barco da Croácia, na mesa de navegação, estudando aí as cartas náuticas. Aí aqui, como eu estava dizendo, a gente tem mais uma suíte, outra suíte, e aqui um camarote com dois beliches de solteiro, que no nosso caso, quando a gente sai com esse barco aí, normalmente vão casais com a gente usa como maleiro. Os nossos tripulantes guardam as malas ali. Mas aqui do outro lado a gente tem um outro 23 pés, vamos voltar aqui para os barcos de iniciação. Aqui um All Day 23, que é um barco casinha, aqui a cabine dele, né? É uma cabine bem boa. Normalmente, quando é casal, a mulher escolhe esse barco. Sensacional, é muito bem resolvida. Aqui é a parte de trás, vê que a gente entra aqui pela entrada da cabine, já tem um sofá. É um trailer que navega, ou uma barraca de camping que navega. E aqui em cima, é aqueles meus veleiros lá da escola de vela. Aqui é um Fast 23, cama de proa, uma piazinha. Aqui a gente normalmente tem um vaso sanitário, beliche e acabou. Até onde dá para ir, até onde você aguenta ficar nessa situação aqui. Para velejada durante o dia, para day sailor, não tem problema, funciona bem. Aqui nós temos um Delta 32, né, já um veleiro mais moderno. Aqui é minha esposa aqui numa regata, tocando o barco aí. Ela é brava, gente, na tripulação ela é competitiva. Delta 32, um veleirinho mais moderno, né? O preço começa lá nos seus 160 mil, 180. Se ele estiver bem equipadinho, ele vai lá para os seus 240, 250 mil. É outra pegada. Vejam que quando vai crescendo, vai aumentando, né? Eu não falei de preço aqui, vamos voltar. Ó, o Skipper 21 eu falei, 80 mil, mais ou menos. Os Fast 23, de 30 a 40 mil reais. Um Atoll 23, ele é mais barato. Você acha Atoll aí por 25, 28, e chega até os seus 30 mil. Ele tem uma diferença em relação aos Fast 23, até por isso que eu não uso ele para dar aula, embora eu tenha começado a dar aula de vela no meu Cusco Baldoso Atoll 23, é que o cockpit ele é muito pequenininho, ó. Tá, tudo bem que o Ricardo é um gigante, mas aqui cabe em 2 pessoas e olha lá, né? Enquanto que no Fast, olha aqui no Fast 23, eu tenho um aqui, 2, 3, 4, ainda tem o João Pedro, que é criança, 5. Mas tá todo mundo aqui, ó, tem até distância do Mário pro Wagner, né? Então, pro que eu faço, para dar aula de vela, com tripulação, para locação, esse veleiro está disponível para locação, ele acaba sendo melhor, porque o que a gente faz lá em Guarujá é velejar durante o dia. E durante o dia, a gente não fica dentro do barco, a gente fica fora do barco. O Mississippi custa, aqui no Brasil, em torno de 2 milhões de reais. Agora, com a alta, o repique aí do dólar, deve estar até um pouquinho mais. Legal que você vai na Europa e acha um usado por 100 mil euros, né? Que mesmo com euro a 7, ainda é melhor do que esses 2, 3 milhões de reais aí que esse barco custa. O Caracol, ele é feito no Brasil, é um Cat Flash 43, também está aí na casa dos seus 3 milhões de reais. Agora, vejam que a gente da Cusco Baldoso, a gente consegue fornecer experiências, né? Você veleja desde o barquinho de 15 mil ao barco de 2, 3 milhões. Né? É o que eu falei ontem, a gente experimenta, mas sem gastar tudo isso. Delta 32, então, na casa dos seus 160 mil. Aqui a gente consegue ver bem o casco, né? Vela de proa, nesse caso é uma Genoa, amanhã eu explico a diferença. Mastro, retranca, vela mestra. Vejam que ele não é muito diferente daquele veleirinho lá do começo do Optimist, né?
Esse barco é muito rápido. Eu usei esse mesmo barco, o Easy Going, do Júlio Auler, para dar aula um tempo na Baía de Santos, e ele complicou um pouco minha vida, porque eu estava acostumado com uma determinada velocidade, e eu faço o meu roteiro pela Baía de Santos fazendo os exercícios, né? E como esse barco era tão rápido, a Baía de Santos ficou muito pequena, então eu tive que começar a ir para outros lugares, porque terminava muito rápido a aula, né? E esse aqui é o último barco que a gente vai ver hoje, é o Delta 36, é um irmão maior do Delta 32. O Delta, na verdade, começou com o Deltinha 21, que é um barco sensacional, mas não fazem mais. Acha bastante lá no sul do país. Depois tem o Delta 26, que é um barco lá dos seus 80 mil reais, mas que é maravilhoso, é pequenininho, mas tem uma coisa que os outros pequenininhos não têm, que é um banheiro com porta isolado, né? É um banheiro com porta fechada, e mais a popa, o que dá fica bem bom, acreditem em mim. Depois o Delta 32, aí o Delta 36, já naveguei bastante de Delta 36, eu já fiz Salvador, Recife, já fiz muitas milhas de Delta 36. É um barco moderno, né? É um barco confortável. Eu, como velejador, mas aí tem a ver com o meu estilo de velejar, eu não gosto um pouco dele porque eu acho que ele bate muito nas ondas, mas isso é uma coisa minha, e se for para ficar só em Paraty, Angra, ou na Baía de Todos os Santos, isso não vai fazer a menor diferença. É um barco que usado aí a gente já acha na casa dos seus 450 mil, 500 mil reais, ok? Ele já tem os irmãos maiores, o Delta 41 e o Delta 45, mas eu não coloquei aqui porque aqui são os primeiros passos, né? Vocês podem me perguntar, em um barco desse? Pode, né? Aqui eu tenho roda de leme. A roda de leme é o contrário da cana. A roda, quando é igual um carro, só que a gente diz que é igual um carro, mas não conta que é igual uma Rural Willys 1972, porque tem uma baita folga e não é moção elétrica de um carro ou mesmo hidráulica. Mas aqui quando você gira a roda para a direita ou para Boreste, a proa vai para o mesmo lado, vai também para Boreste ou para a direita. Quando eu giro a roda para a esquerda ou para bombordo, a proa se desloca na mesma direção. E, além disso, a força física não é tão grande. Então, você consegue, se tiver problema nas costas, se já tiver mais idade, ou se quiser mais conforto físico, é uma boa opção a roda ao invés da cana. Tá? Aqueles menores que eu mostrei para vocês, cana de leme, ó, a cana está na mão aqui do Ricardo Stark, na hora da foto lá em Paraty, ó, a igrejinha de Santa Rita aqui em Paraty. Aqui, Fest 23, veleiro para dar aula de vela tem que ser cana. Roda de leme, enganação, amanhã eu explico mais, mas não funciona, porque você vai aprender a velejar mesmo na cana. Meu professor de violão dizia que depois que você aprende a tocar do jeito certo, você pode ter posição, né? Aqui é a mesma coisa. Primeiro a gente aprende o certo, pega os fundamentos, os conceitos, e a gente passa para as maneiras mais fáceis de tocar a coisa. Cana de leme, ó, cana de leme, os pequenininhos tendem a ser cana de leme. Nos maiores de leme, ela pesaria muito. Eu tive um barco 40 pés, de madeira, 13 toneladas, um Alagoas, ele tinha uma cana de leme de 1,80 m. Mas eu conseguia tocar porque eu tinha a manha do barco e tinha muito amor por ele. Mas eu sei que não era das coisas mais fáceis do mundo. Ok? Então vamos lá. Com qual veleiro eu começo a velejar? Com o pequeno ou com o grande? Olha, dá para aprender em qualquer um. Só que, e essa é uma coisa que é contra-intuitiva. Parece que não. Mas quanto maior o veleiro, mais fácil é de tocar ele. É esquisito eu falar isso, mas é porque o veleiro pequeno, ele é nervosinho. E tudo que você faz, ele dá uma resposta muito imediata. Por isso que ele é bom de ensinar. Por isso que é bom de aprender nele. Porque eu passo um conceito, você experimenta na hora e você vê. E se tiver tudo errado, ele simplesmente para. O veleiro grande não. O veleiro grande, ele é cavalo velho, sabe? Ele sabe o que ele faz. Então, se você está dando um comando errado, ele se ajeita ali, e ainda que ele ande 2 nós a menos do que ele andaria, ele consegue se virar e ele se organiza. E
Então, assim, não fiquem com essa ideia de que é comum. Eu também tinha essa sensação, mas depois que eu velejei vários veleiros, eu percebo o Mississippi, aquele 50 pés que a gente usa na Croácia, ele veste bem, ele é gostoso, ele é fácil, ele é gigante, é um naviozinho, mas ele é fácil de tocar. Já o pequenininho é nervoso. Agora, sempre, 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 o que vai pegar é a manobra, é entrar na vaga e voltar para a vaga. Quando a cama legal, ele tem 43 pés, ele é um monstro, duas bananas, duas cabines, entre uma cabine e outra entre um casco e outro tem uma cabine gigantesca. O pessoal estava se divertindo e eu passei 2 dias pensando, meu Deus, como é que eu vou botar esse negócio na vaga? Eu não dormia, porque, gente, olha quanto esse barco custa, como é que eu vou... E a vaga dele não era fácil, era uma vaga apertadinha. Aí, nisso, eu fui descobrir, quando eu cheguei na Marina, que com 2 motores, era moleza, ele gira no próprio eixo, é uma beleza. Difícil é o pequenininho.